pergunta de ouro, de fato, que a gente tem, é se você está preparado para liderar no futuro. E esse futuro, vamos tangibilizar isso, vamos supor daqui 10 anos, em 2028. Quer dizer, muito do que a gente está fazendo hoje, a gente não sabe exatamente o que vai realizar em 2028, talvez até num curto prazo de tempo. Hoje a velocidade está tão grande que é difícil a gente separar muitas vezes quando termina o presente e quando começa o futuro. Então, no fundo, a gente tem muita dificuldade para visualizar. E esse, no fundo, talvez seja o maior desafio que a gente possui. Ou seja, como é que nós devemos nos preparar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, para um mundo completamente desconhecido, para um futuro que a gente não sabe exatamente como vai ser. Agora, quando a gente olha, quer dizer, são muitas variáveis acontecendo no mundo, você tem desde a era digital, que está impactando bastante nas organizações, e isso influencia no modelo de competências que a gente tem para a liderança, como variações demográficas, por exemplo. Quer dizer, hoje, as pesquisas são claras para mostrar para a gente. Até 2025, 75% da força de trabalho será constituída da geração milênio. E quando a gente compara agora, em 2018, 60% dos cargos de liderança serão preenchidos pela geração Y até o final desse ano. Então você tem mudanças digitais, você tem mudanças demográficas, o que dificulta muito a gente saber exatamente como vai ser. Imagine, por exemplo, se você hoje se sente seguro para liderar um jovem de 24 anos. Agora, visualize 2028, aquela tangibilização que eu quis fazer. Quer dizer, um jovem que tem hoje 14 anos e que daqui a 10 anos vai ter 24. Provavelmente, esse jovem daqui a 10 anos de 24 vai ser muito diferente do jovem de 24 de hoje. Aí a pergunta, será que o que a gente desenvolveu de competência, será que o que a gente desenvolveu em termos de qualificação em liderança serão suficientes para a gente liderar essas novas pessoas que estão surgindo e que estão aparecendo e entrando na empresa? Quer dizer, olha, pensa assim, 2028 e nós em 2018, o mundo não vai congelar hoje para você se desenvolver daqui a 10 anos e estar super adequado para 2028. Não é verdade. O mundo vai continuar rolando e todos os dias vão entrar pessoas diferentes nas organizações. Então, o desafio é esse, quer dizer, você precisa se preparar e numa velocidade cada vez mais rápida. Hoje, talvez quando a gente compara, por exemplo, com a década de 80, que teve também uma grande mudança na época da informatização, como a gente chamava, e comparando hoje com essa revolução digital, eu diria para você assim, o que mais significativo eu pude perceber nessas duas eras é a velocidade. Quer dizer, a informatização era numa velocidade muito menor do que as coisas estão acontecendo hoje. Ou seja, então, quando a gente olha nessa era digital, diversas competências talvez a gente deveria ter, mas não fique totalmente seguro que você vai ter que desenvolver todas as competências, porque são várias. Você tem gestão de talentos, você tem estratégia, você tem relacionamento, você tem negociação, as próprias competências digitais, o intraempreendedor, ou mesmo as pessoas com mais iniciativa, estabilidade emocional, capacidade de decisão, enfim, você tem aí uma série de competências que a gente deveria desenvolver. A questão que muitas pessoas se colocam é se a gente deveria ter todas essas competências, e de fato não dá. Quer dizer, eu acho que aí já ultrapassa o limite humano e você seria um super-herói. Quer dizer, desenvolvendo algumas competências dessa, com certeza você já seria um líder bastante diferenciado. Mas eu queria destacar dessas competências duas: aprendizagem ágil e também a questão da adaptabilidade. Você pega, por exemplo, a adaptabilidade, eu noto no mundo uma série de resistências que vão acontecendo, várias. E tanto de pessoas mais sêniores, quanto de pessoas mais jovens, quer dizer, até porque a resistência, ela não tem uma ligação necessariamente com a idade. Quando você pede para uma pessoa fazer diferente do que ela está fazendo, às vezes pode ter resistência. Sabe por quê? Porque quando você pede, você não pede porque ela está errando, você pede porque o mundo mudou e as iniciativas têm que ser transformadas e têm que ser mudadas. Mas muitas vezes a pessoa entende que você está dizendo que ela errou, e se ela erra, ou pelo menos ela tem essa percepção,
ela nega. E daí, quer dizer, esse e diversos motivos forçam que a gente tenha muita resistência, uns mais ou menos, independente muitas vezes da idade. Agora, quando a gente olha, por exemplo, eu sou professor e eu dou aula, toda noite que eu dou aula, os alunos sentam no mesmo lugar. Ou seja, eu até brinco, né? Se um aluno sentar no lugar do outro, é capaz de reclamar, você sentou no meu lugar. Quer dizer, no fundo, é uma pequena mudança, mas é só para retratar o que precisaria ter. Então, essa adaptabilidade que está associada a essa questão de resistências é uma competência que a gente precisa desenvolver, sobretudo pelo cenário que eu falei. Como o presente hoje está muito próximo do futuro e a gente não sabe quais serão as mudanças que aparecerão, então você precisa se adaptar rapidamente a qualquer tipo de mudança. A segunda competência que eu acho chave é a aprendizagem ágil. Então, quer dizer, hoje você pode dominar, por exemplo, conhecimento de tecnologia, de digital, como blockchain, robótica, data analytics, entre outras técnicas e tecnologias digitais. Mas não dá para você dizer que você está completamente seguro por dominar esse tipo de conhecimento, até porque pode ser por um prazo limitado. Ou seja, a gente precisa aprender rapidamente, porque as coisas vão acontecer também rapidamente. Então, da mesma maneira que a gente precisa ser adaptável, a gente precisa, com certeza, trabalhar essa competência de aprendizagem ágil, tanto em termos de comportamento, quanto em termos, muitas vezes, técnicos. Agora, talvez a pergunta final que a gente tem é, será que os líderes de amanhã, será que as empresas de amanhã vão ter os líderes atuando da mesma forma como de hoje? Pense nisso.